Nem sempre o investimento que rende mais é o melhor investimento para você. Muitas vezes o investimento que você quer é aquele que seja mais seguro, que proteja o seu dinheiro e que ele simplesmente renda mais do que outro local que você iria colocar o dinheiro, certo? Então, esses investimentos, quando você entende esses conceitos, quando você entende as regras do jogo, você é capaz de saber que investimento é melhor para você. De repente, o seu caso é ao contrário, você não precisa do dinheiro hoje, você não tem urgência de usar aquele dinheiro hoje, e você vai precisar daquele dinheiro daqui a 3 anos, quando você vai casar, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, ou daqui a 5 anos, quando você vai comprar sua casa própria, vai dar entrada na casa própria. Então, saber as características, saber ler as características de cada investimento, é importante para que você possa saber, para que você possa tomar as melhores decisões e não dependa de outra pessoa tomar as decisões por você, certo? Quem aprende não depende, tá bom? Então quem aprende não depende. Se você não quer depender, você tem que aprender. Quinto ponto, fazer seu dinheiro render mais e com mais segurança. Então, como eu já falei, essa pessoa que recebeu essa sugestão de colocar o dinheiro no banco rendendo menos do que 100% do CDI, ou seja, ela podia simplesmente colocar se ela seguisse essa orientação, ela ia colocar no investimento que tinha baixa liquidez, ela só podia tirar depois de 90 dias, ela ia colocar no investimento que rende menos do que o Tesouro Selic, ia colocar no investimento que rende menos do que um CDB de um banco, que é um investimento de renda fixa, onde você está emprestando dinheiro para um banco, ia render menos do que o dinheiro na conta corrente do Nubank. Então pense duas pessoas, as duas sem conhecimento, mas uma simplesmente vai na orientação do gerente do banco, ele fala para colocar o dinheiro dele, ou colocar o dinheiro dessa pessoa no investimento tal, XYZ, que é muito bom, porque sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, e na prática aquele investimento tem baixa liquidez, né? Você vai ter dificuldade de tirar aquele dinheiro, e aquele investimento rende menos do que a conta corrente. E a outra simplesmente abriu uma conta no Nubank, colocou o dinheiro lá, e esse aqui está rendendo mais do que esse aqui. Esse aqui pode tirar o dinheiro quando quiser, e esse aqui não pode. Então, só de ter esse conhecimento, de dois termos só nesse caso, liquidez e rentabilidade, essa pessoa aqui já consegue ter resultados melhores do que essa daqui, tá bom? Sexto e último ponto, pagar menos do que outros pagam, pelo que outros pagam mais. Então, por exemplo, imagine que você vai comprar um carro, certo? E imagine duas pessoas, João e Maria. Os dois querem comprar um carro de 60 mil. João vai parcelar o carro, vai financiar o carro no máximo que ele consegue de parcelas, e vai pagar juros altíssimos ao ponto que ele vai pagar 2 carros e vai receber só um, né? O segundo carro, entre aspas, seria de juros. Maria vai comprar o carro à vista. Então imagine o seguinte cenário, os dois vão comprar o carro hoje, tá bom? 2022, aqui em fevereiro de 2022, os dois vão comprar o carro, João e Maria. Um carro de 60 mil reais. João, ele vai parcelar o carro, Maria vai pagar à vista. Os dois vamos dizer que os dois tenham 60 mil na conta, vamos dizer que os dois tenham 120 mil na conta bancária para ficar fácil a conta. Os dois têm 120 mil. Como os dois vão gastar com gasolina, os dois vão gastar com seguro e tudo mais, e os dois vão vender o carro no final, a gente vai desconsiderar esses outros fatores que são iguais. Vai só considerar o fator que é diferente, que nesse caso é a forma de pagamento. João vai pagar parcelado, Maria vai pagar à vista. João vai pagar 120 mil, ele vai dar uma entrada pequena, vai parcelar, vai pagar juros altos, e ao final dos 5 anos ele vai ter pago o carro, mas ele vai ter pago o equivalente a 120 mil reais. Então ele começou com 120 e terminou com 0, nesse exemplo. Maria não, Maria pagou o carro à vista, né, os 60 mil, e aí ela tem ela vai acabar com 60 mil reais no final. Então nesse caso, Maria terminou com 60 mil e João com 0. Por que João pagou o dobro que Maria pagou nesse caso? Justamente porque ele não se atentou aos juros, ele acabou pagando o dobro, tá bom? Vou dar um exemplo que é mais palpável, um exemplo que inclusive aconteceu essa semana com um amigo meu. Esse amigo meu, ele tem investimentos, ele tem dinheiro, certo? Tem investimento em renda fixa, renda variável e tudo mais, então ele tem um dinheiro que está ali sendo investido, tanto em renda fixa como em renda variável. E essa pessoa, ela se interessou por fazer uma pós-graduação, e a pós-graduação custa R$ 12.500. Ela tinha duas opções de pagamento, R$ 12.500 à vista ou em 24 vezes de R$ 700. Então vou repetir, R$ 12.500 à vista pela pós-graduação, né? Ou 24 vezes de R$ 700. Aí você pensa o seguinte, a maioria das pessoas, tendo elas investimento ou não, elas muito provavelmente vão escolher pela opção de parcelar em 24 vezes de R$ 700. Por quê? Porque fica mais folgado no bolso, porque fica mais suave, elas não tem que se preocupar tanto com pagar um valor mais alto. Só que se ela para fazer a conta,
ela chega na seguinte conclusão. Tem a primeira conclusão óbvia e a conclusão que não é tão óbvia. A conclusão óbvia é que se ela pagar à vista, ela paga 12.500. E se ela pagar parcelado, ela paga ao todo 16.800. Então a conclusão óbvia é, vou pagar R$4.300 a mais. Essa é a conclusão óbvia. Se ela parcelar, ela vai pagar R$4.300 a mais. Para algumas pessoas elas vão pensar, tá tudo bem, eu vou ter que pagar um pouco a mais, porque eu estou parcelando, não estou pagando à vista. Tá tudo bem. Então essa é a conclusão óbvia. A conclusão não óbvia, e essa aqui é importante, é quanto é a taxa de juros desse parcelamento. Por que essa é a conclusão importante? Esse é o raciocínio importante. Porque se a pessoa calcula quanto é a taxa de juros que ela está pagando nesse parcelamento, em comparação a pagar à vista, ela vai descobrir que ela está pagando mais ou menos 2,51% ao mês. É uma taxa de juros de 2,51% ao mês, que dá mais ou menos 34% ao ano. E o 34% ao ano é baixo e alto. O investimento mais seguro do país hoje, que é o Tesouro Selic, está ali na casa dos 10%, certo? Está bem próximo de 10%. Então, se você tem um investimento seguro que rende 10%, e esse outro que vai ser um gasto que vai tirar de você 30% ao ano, vamos arredondar para 30%, 34%, mas vamos arredondar para 30%, então você está perdendo 20%. Então pegue duas pessoas de novo. Uma delas que vai pagar isso à vista e vai ficar com zero, né? Uma delas tem R$12.500 agora para pagar. Ela paga e fica com zero. A outra vai 12.500, mas ela vai deixar investido em algum lugar, vai ficar pagando as parcelas e tudo bem. Só que aí no final ela pagou 30% de juros ao ano e recebeu só 10. Ou seja, se ela pagou 30 e recebeu 10, ela ficou com 20% negativo, certo? Então ela ficou com 20% negativo dessa taxa de juros aqui, ao passo que a outra que pagou à vista não teve nada. Então zero é maior do que menos 20%, certo? Então essa é a lógica. Se você faz esse raciocínio de quanto é a taxa de juros, você chega à conclusão que vale mais a pena tirar o dinheiro de alguns investimentos, no caso dessa pessoa, que ele tem mais de R$12.500. Não é que ele vai ficar descapitalizado, vou tirar R$12.500 aqui da minha reserva e vou ficar com zero, não sei o que eu vou fazer amanhã para pagar minhas contas. Não, ele tem dinheiro sobrando, ele não ficaria descapitalizado se ele fizesse isso. É só uma questão de conta nesse caso. Vale muito mais a pena ele tirar o dinheiro lá, o dinheiro dos investimentos que não rendem 34% ao ano, né? Os investimentos em renda fixa não vão render 34% ao ano, tirar o dinheiro de lá e colocar nesse pagamento à vista e depois, cada mês, ficar recolocando naquele investimento, como se fossem as parcelas que ele teria que pagar, se ele parcelasse. Todo mês coloca ali os 700 de volta, tá certo? Então, esse é o raciocínio que a pessoa tem que fazer. Se a pessoa entende isso, ela começa a reparar que alguns gastos dela, que ela iria fazer de qualquer modo, como é o caso desse colega, ele já iria fazer de todo modo esse gasto dessa pós-graduação, começa a reparar que isso são oportunidades de você pagar menos juros. Todos os juros que você não paga te deixa na frente de alguém que está pagando juros.